Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz em recebê-los aqui nesse vídeo. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada sobre contrato de trabalho por prazo determinado. Eu fiquei de falar para vocês quais são as 3 hipóteses que a CLT aborda. Então bora pro vídeo? Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, pois dessa forma nós teremos um alcance cada vez maior, combinado? Então bora lá! Pessoal, nós estamos lá no artigo 443, parágrafo 2º, alíneas A, B e C da CLT. O primeiro contrato por prazo determinado seria o contrato por experiência. Eu tenho certeza que esse contrato, a maioria de vocês conhece, ou já passou por um contrato desse tipo, ou conhece alguém que já passou. O contrato de experiência nada mais é do que aquele que serve tanto para o empregador como para o empregado, analisarem, né, se a prestação de serviço está satisfatória, se aquele ambiente de trabalho era aquilo mesmo que ele esperava e analisarem se ao final do prazo pactuado eles têm interesse na manutenção do vínculo. Atenção para o prazo, pessoal. O prazo de um contrato de experiência é de no máximo 90 dias. Então eu sei quando ele vai começar e eu sei quando ele vai terminar. Mas as empresas podem fazer sim um contrato de 45 dias e depois prorrogar eles uma única vez por mais 45 dias. Aí no final nós teremos 90 dias. Agora o que eu preciso que vocês prestem atenção, tanto para a prova como você trabalhador, presta atenção para não ter o seu direito lesado. O que as empresas não podem fazer é um contrato de 30 dias, depois mais 30 dias e depois mais 30 dias. Ainda que no final de 90 dias, houve 2 prorrogações. E segundo a CLT, quando nós temos 2 prorrogações, o contrato se torna automaticamente um contrato por prazo indeterminado. Sendo assim, a pessoa não vai poder ser mandada embora sem receber as verbas de acordo com a rescisão sem justa causa. Então, em termos verbas rescisórias, é um melhor cenário para ela. Então, a empresa que faz isso, manda embora. Na verdade, a empresa que faz essa prorrogação, né, 3, 4 vezes, e depois ela quer dispensar no final de 90 dias, se ela dispensar, ela teria que acertar essas verbas rescisórias como se a pessoa tivesse sido mandada embora sem justa causa. Aí a pessoa levaria saldo de salário, 13º proporcional, aviso prévio, férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional, assim como receberia as guias, né, para dar entrada no seguro-desemprego, poderia sacar o FGTS e a multa de 40% em cima do FGTS. Então, olha só que informação interessante para você não ser passado para trás, ok? A outra hipótese que a CLT aborda seria quando o serviço é transitório. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de visualizar. Quando um serviço pode ser transitório? Vamos imaginar que nós temos uma empresa, uma indústria, e normalmente nós recebemos um pedido X. Porém, em determinada época, nós recebemos um pedido Y. Ele é 300 vezes maior do que normalmente a nossa demanda. Então, os funcionários que nós temos não dão conta. Então, eu decido contratar umas 6 pessoas, uns 6 empregados ali e fazer um contrato com eles por prazo determinado, de 1 ano. Então, dentro de 1 ano, eu tenho que entregar aquele pedido. Então, vejam que aquele serviço é transitório. Isso significa serviço transitório, ok? E a outra hipótese que a CLT aborda é quando a atividade empresarial é transitória. Um exemplo prático para vocês entenderem. O que seria uma atividade empresarial transitória? Eu constituo uma empresa exclusivamente para aquele fim. Após, ela vai ser destituída, ela vai deixar de existir. Um exemplo, na época da Páscoa, eu decido montar uma empresa para aquela finalidade. Então, eu faço um contrato de trabalho de 5 meses com algumas pessoas, com alguns empregados, e após a Páscoa, acabou a empresa fechou. Então, olha só que interessante. Essas são as 3 hipóteses que a CLT elenca. O contrato de experiência, eu falei para vocês que é de no máximo 90 dias. Agora, atenção, pois esses 2 outros contratos, que seria quando o serviço é transitório e quando a atividade empresarial é transitória, eles podem ser de no máximo 2 anos, pessoal. No máximo 2 anos. Sendo que, quando a empresa
terminou um contrato com o empregado de 2 anos, ela tem que ficar no mínimo 6 meses sem contratar aquela pessoa para um outro contrato por prazo determinado. Entendeu isso? Que interessante. Então, o empregado, ele tem lá o seu contrato por prazo determinado. Terminou, eu quero contratá-lo novamente para mais um contrato por prazo determinado. Posso? Imediatamente não, teria que esperar 6 meses. Uma outra dica importante que vocês precisam se atentar é que nesses casos nós temos então um termo final pré-fixado. Eu sei quando ele vai começar e eu sei quando ele vai terminar. Se por algum motivo a empresa não quiser o empregado até o final do contrato, ela pode dispensar ele? Pode, porém ela precisa pagar uma indenização. Essa indenização é calculada com base em quanto tempo faltava para o fim do contrato e vai ser no valor de 50% que a pessoa receberia ao final desse contrato. Por exemplo, teria mais 5 meses de contrato, mais 6 meses de contrato, e eu ganho R$1.000 por mês. Então, ao final, eu receberia R$6.000. A multa vai ser equivalente a 50% desse valor que eu receberia. Portanto, a multa / indenização nesse meu exemplo seria de R$3.000. Então é importante que vocês entendam, que vocês saibam que nesses casos, quando nós temos um contrato por prazo determinado, se a empresa quiser rescindir o contrato antes do termo final, ela pode fazer? Pode, porém ela tem que pagar uma indenização para o empregado. E o empregado, ele pode rescindir o contrato antes do termo final? Pode, mas ele também fica sujeito ao pagamento dessa indenização no mesmo montante. O cálculo vai ser feito da mesma forma. A única diferença é que, nesse caso, a empresa precisa demonstrar que sofreu um prejuízo pela saída antecipada do empregado. Ok, pessoal? Então essas são as informações que eu considero mais relevantes no que tange os contratos por prazo determinado. São esses 3 tipos que nós temos, cada qual tem as suas particularidades, então fiquem atentos a esses detalhes, anotem, tanto na CLT como aí no caderno de vocês. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Até breve!